meus jovens, bem-vindos a mais um episódio da série A Mecânica por Trás do CrossFit. E o episódio de hoje eu vou começar com um desabafo. Uma mania de dinheiro que eu carreguei pro CrossFit é testar as barras antes de escolher a barra que eu vou usar para fazer o meu treino. É óbvio que no box onde eu treino sempre, eu tenho a minha barra favorita e eu nunca deixo de fazer o WOD com ela. Acontece que a galera começa a me sacanear falando que eu tenho toque. Então, gente, eu resolvi fazer o vídeo de hoje para provar cientificamente que faz todo o sentido do mundo você testar e escolher a barra que você vai fazer o seu WOD. Então, se você que está aí assistindo se identificou com esse desabafo, ou se você é a pessoa que sacaneia o amiguinho que escolhe a barra para fazer o WOD, se liga nesse episódio. Bom, galera, para quem achou que ia escapar da aulinha de física hoje, errou. Os conceitos que a gente vai falar hoje para poder aplicar no CrossFit são momento de inércia rotacional e energia cinética rotacional. Momento de inércia rotacional é o valor que nos diz o quão difícil que é mudar a velocidade de rotação de objeto em torno de um eixo definido. Esse valor segue uma relação que é função da massa do objeto, aumentando quanto maior for a massa, e também a função da geometria do objeto em relação ao eixo de rotação. Quanto mais distante do eixo de rotação tiver a massa, maior vai ser a sua contribuição para o momento de inércia rotacional do corpo. Para hoje, gente, vamos ter em mente que o momento de inércia de um cilindro ou de um disco maciço é calculado exatamente com a mesma relação. Basta a gente encarar o disco como um cilindro achatado. Isso nos mostra que, em relação ao eixo central, o momento de inércia rotacional do disco é maior do que o de um cilindro de mesma massa. Ela também nos diz que o momento de inércia rotacional aumenta com a distância do eixo de rotação de forma quadrática, enquanto a relação com a massa é linear. No último episódio, a gente falou bastante sobre energia cinética. A energia cinética rotacional segue uma formulação análoga, mas com as grandezas lineares substituídas pelas angulares. Ela não é um novo tipo de energia cinética, mas é só a soma da contribuição da energia cinética de todas as pequenas massas que compõem o objeto em rotação. Para a gente analisar corretamente a energia cinética de um corpo em movimento, então, a gente precisa somar as duas parcelas, translação e rotação. E para a gente entender como que a energia cinética de rotação varia com a geometria do objeto, a gente vai pegar como exemplo o cilindro e o disco. Se os dois tiverem a mesma massa e estiverem girando a uma mesma velocidade angular, ou seja, levando o mesmo tempo para dar uma volta completa, a energia cinética de rotação do disco é maior do que a do cilindro, porque o seu momento de inércia rotacional é maior. E pensa bem, isso faz todo sentido, porque todas essas massinhas bem mais distantes do eixo de rotação vão ter um valor de intensidade de velocidade maior do que as massinhas que estão próximas ao eixo de rotação. Beleza, Maria, entendi tudinho, mas o que isso tem a ver com escolher a barra para o treino? Acontece que quando a gente faz movimentos de LPO como o snatch e o clean, o movimento que fica mais claro em relação ao trabalho que a gente realiza é com certeza o de translação. Ninguém discute que quando a gente move o centro de massa da barra com uma velocidade de subida, a gente está realizando trabalho sobre a barra, aumentando sua energia cinética e potencial gravitacional. Porém, existe ainda um outro movimento, que é o de rotação. Quando a gente faz um levantamento, no final do movimento vocês podem ver que a barra está rotacionada em relação ao início do movimento. No clean, os estudos mostram que chega a aproximadamente 270 graus de rotação quando a gente faz a rotação dos cotovelos direitinho. Então, para a gente simplificar a análise e a explicação aqui, a gente vai considerar como se a barra girasse em torno do próprio eixo. E a energia cinética de rotação vai estar associada à velocidade de rotação da barra e à massa da barra. Mas se você reparar, as anilhas finalizam o movimento quase que exatamente na mesma posição que iniciaram. Ou seja, elas não giram com o eixo da barra. Portanto, a gente não gasta energia para girar a massa das anilhas. A única componente que tem energia cinética de rotação nesse movimento é o eixo principal da barra. Se a gente escolher um ponto qualquer da anilha e acompanhar a posição desse ponto e do eixo da barra, a gente vê que ao longo do movimento, a posição de um relativa ao outro se mantém quase que constante. Isso acontece, galera, por um milagre da engenharia chamado rolamento. As barras de powerlifting e de LPO possuem rolamentos nas pontas dos eixos, de forma que os mangotes ou os leaves se apoiam nos rolamentos e dessa maneira só o eixo principal vai girar com a sua mão, enquanto os mangotes e as anilhas vão permanecer estáticos. Existem tipos diferentes de rolamento para barras olímpicas dependendo da aplicação, e a gente pode falar mais sobre a mecânica dos rolamentos em um próximo vídeo. Mas para hoje, basta a gente entender que a função do rolamento é fornecer uma superfície com um mínimo de atrito para que o eixo da barra gire enquanto os mangotes e anilhas ficam estáticos.
Independente do tipo de rolamento escolhido, quando a manutenção não é feita direitinho, ou quando o equipamento tem uma qualidade ruim, ou ainda quando os aluninhos não escutam o coach, ficam soltando a barra vazia do alto, o mecanismo pode sofrer algum tipo de dano que vai prejudicar a sua função e levar os mangotes e as anilhas a girarem junto com a barra. Mas afinal, que diferença que isso vai fazer pra gente quando a gente for realizar as movimentações do CrossFit? Então, galera, basicamente a gente tem duas maneiras de analisar isso aí. Você pode testar, colocar a mesma carga numa barra com e sem rolamentos e avaliar a sua percepção de esforço em cada um dos casos. Mas como a gente aqui é todo mundo nerd, a gente vai tentar fazer uma aproximação para calcular a diferença de esforço aproximada dos dois casos. E como padrão de movimento para esse estudo, a gente vai usar o vídeo demonstrativo do Clean da própria CrossFit. Uma das formas mais simples da gente fazer essa análise é obtendo dados de posição e velocidade da barra ao longo do movimento. Se a gente conhecer o intervalo de tempo do início até o final da rotação dos cotovelos e conhecer também o ângulo de rotação, a gente pode calcular a velocidade angular da barra. Sabendo também a geometria e a densidade do material da barra, a gente calcula o seu momento de inércia rotacional. A partir daí, galera, a gente consegue calcular a energia potencial gravitacional, a energia cinética de translação e a energia cinética de rotação da barra ao longo de todo o movimento. Então vamos simular primeiro um sistema com rolamentos em perfeito funcionamento. Nessa situação, só o eixo principal da barra gira, e o momento de inércia dele é bem pequenininho, porque toda a massa está concentrada bem próxima do eixo de rotação. Como consequência, a energia cinética de rotação também vai ser bem pequenininha, e o nosso esforço para fazer esse giro também vai ser bem pequenininho. Perto do esforço que a gente faz para trazer a barra para cima é quase que desprezível. Agora vamos imaginar a situação extrema oposta. É domingo, seu box está fechado e você inventou de ir na academia do bairro para mandar um treino de CrossFit lá no meio dos marombas. Você coloca a mesma carga que você está acostumado a colocar para fazer o clean e já na primeira repetição o movimento não sai. Supondo essa situação extrema, em que todo o sistema vai girar junto com a sua pegada no clean, o momento de inércia para a carga do vídeo, que é de 35 kg, é mais de 300 vezes maior. E se a gente simular para uma carga de 70 kg, é mais de 1000 vezes maior. Para vocês sentirem o drama, se a gente considerar uma barra masculina com 25 kg de cada lado, a energia total do sistema aumenta em 8%, na situação em que a gente tem uma barra sem rolamento. Se esse número ainda não significa muita coisa para você, vamos ver dessa forma. Se a gente aproximar o trabalho realizado no Clean Pull, essa diferença de 8%, do ponto de vista de trabalho mecânico, equivaleria a colocar aproximadamente 6 kg a mais na barra com rolamentos perfeitos. E quanto mais a gente sobe a carga, maior vai ser esse esforço para girar a barra, porque o momento de inércia aumenta com a massa. E se a gente usar, galera, como base do nosso estudo, movimentos de atletas de LPO, a gente vai ver que essa influência é ainda maior. Isso porque a energia cinética de rotação cresce de forma quadrática com a velocidade de rotação. Ou seja, galera, quanto mais eficiente e técnico for o seu movimento e mais rápido você executar esse giro, maior vai ser a influência de um rolamento ruim no seu esforço e na mecânica do seu movimento. É claro, gente, que esse exemplo foi extremo. E muito dificilmente uma barra olímpica, por mais mal cuidada que esteja, vai proporcionar zero de giro às anilhas. Porém, a gente vê que quando a gente varia o quanto do spin que o rolamento está travando, o esforço que a gente faz no levantamento cresce a uma taxa cada vez maior, quanto mais travado tiver o rolamento. E para ilustrar para vocês como que isso pode fazer diferença no final de um WOD, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o Grace, que são 30 clean and jerks for time. Se a gente pegar todo o esforço ao longo desses 30 clean and jerks que é colocado para executar esse giro, se você for fazer esse WOD numa barra sem rolamento, se a gente considerar aí a carga masculina, que é de 135 libras, no final do WOD você poderia ter feito mais uma repetição de clean and jerk com a energia que você gastou fazendo o giro da barra junto com as anilhas. E, gente, isso mostra pra gente a importância de se investir num bom equipamento, fazer a manutenção adequada e, principalmente, cuidar direitinho na hora do uso. E isso é uma responsabilidade de todo mundo no box. E falando em cuidado, explicar pra vocês o porquê que não se deve soltar a barra vazia ou com anilha de 10 libras do alto é um assunto tão importante e tão bacana que daria até um outro vídeo. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, comenta aqui embaixo "eu quero", que se chegar a 50 comentários eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Um beijo e até a próxima!